Cerro do Enho, freguesia Concelho de Castro Marinho. Sim. Formação e profissão. Eu fui marinheiro, depois fui cabo, depois fui sargento, depois fui oficial e hoje sou comandante. Hoje é comandante. Reformado. Reformado, muito bem. Teve participação política, não, cívica, isso não, cultural? Isso não. Quer dizer, não, a partir do 25 de Abril tive que me fazer ao piso com os outros, tive que alinhar. Muito bem. Mas de boa vontade. Boa vontade. Esteve na Guerra Colonial, obviamente. Mas que território esteve? Olha, 1961 a 63 em Angola, 1965 e 66 em Moçambique, 1967, 1968 e 1969 na Guerra da Guiné. Na Guerra da Guiné. Eu estava de sargento-dia à Escola de Fuzileiros de 24 para 25 de abril de 1974 e então participou no processo revolucionário. Quer dizer, depois participei da maneira que vou relatar. Estando de sargento-dia, que isto ainda estava de sargento-dia onde? À Escola de Fuzileiros, em Valdezebra. Valdezebra, ok. Era o sargento-dia de 20. Fui o último sargento-dia do regime antigo e o primeiro do regime democrático. Pode ser dito assim, não é? E começa logo com uma coisa engraçada. É que nós, os sargentos naquele tempo, tínhamos 2 livros no gabinete. Um para a entrada e saída de serviço, ficava lá escrito o que saía e o que entrava, mas outro que era o livro de ocorrências. E a gente éramos obrigados, quando havia uma alteração qualquer, a fazer uma ocorrência. Eu fiz a ocorrência. Só que quando ia registrar, verifiquei que tinham roubado o livro nessa noite. Foi logo a primeira bronca. Mas eu ainda não sabia bem que isto era aquela revolução. Vim saber depois. Quer dizer, não encontrei o livro. Depois a perguntar, roubaram o livro. Nunca chegou a saber quem foi. Então eu guardei o rascunho para recordação em meu poder. Pronto, fica assim. Até qual foi a importância da Revolução para si? Diga. Foi importante. Foi importante. Foi importante. E como é que vê hoje a sua participação? Não, a minha participação na Revolução teve fases. Porque a minha participação, já agora falando na participação à Revolução, a primeira participação, apesar de ser aquela natural do sargento-dia que tive que enfrentar, depois já vou ler aqui como é que enfrentei e o que é que escrevi. Depois, nesse dia, no dia 25 de abril de 1974, na Escola de Fuzileiros, foi organizada uma força de marinha que veio da Escola de Fuzileiros para a Força de Fuzileiros do Continente, onde estava o Pinheiro de Azevedo, o comandante Pinheiro de Azevedo. E depois aí, portanto, chegada à noite do 25 de abril, essa força foi, digamos que reforçada com o pessoal que acharam por conveniente, que isso foi coisas do comandante, para uma missão que foi ir ocupar o Forte Caxias, onde estavam os presos políticos presos e onde depois foi, no lugar dos presos políticos, foram os agentes demitidos. Portanto, foi mais ou menos o que aconteceu durante 3 meses que eu estive em Caxias. Foi do dia 26 de madrugada que cheguei a Caxias, até 4 de julho, porque em julho desse ano começou a haver as grandes convulsões de desacordo entre políticos e oficiais do MFA, com a criação depois daqueles grupos, uns dos 9 e outros não sei de quantos, e eu, sem saber de nada na altura, fui uma espécie de um indivíduo, não sei porquê, mandaram-me embora, e a suspeita é, isto está a correr tão bem, mandam-me daqui embora de Caxias. E eu suspeitei daquilo e estava a ver a minha vida andar para trás. Digo assim, querem ver? E então comecei a ter muitas dúvidas e angústias daquela situação. Mas hoje faço a ideia que foi por motivos que eu exponho assim. Nós, os que, como eu, estávamos no 25 de abril cá no continente, já tínhamos estado no ultramar, mas estávamos cá, encarámos e enfrentámos e participámos no 25 de abril. Mas, que é isso que ainda não vi ninguém escrever, nem falar, os heróis, entre aspas, que vieram do ultramar, a seguir e naqueles primeiros 3 meses, ocuparam isto tudo de uma forma que não foi estudada ainda. E esses senhores nunca tiveram com o MFA. E foram esses que correram comigo lá e Companhia Limitada, mas isso são suspeitas.
Relatório da Divisão de Serviço do Sargento Dia à Escola dos Fuzileiros, de 24 para 25 de abril de 1974. Eu, Ramires Palma Bonito, na qualidade de então Sargento de Dia à Escola de Fuzileiros, em Valdezebro, sendo apanhado de surpresa na noite que aconteceu o 25 de abril, após ter saído de serviço, elaborei um rascunho em pormenor acerca do ocorrido na minha divisão de serviço e também respeitante à incerteza daquela conjuntura. Rascunho relatório que não cheguei a transcrever para o livro de ocorrências, tendo ficado com o rascunho guardado em meu poder como recordação. Como já disse, não restei porque roubaram o livro nessa noite. E depois tenho aqui escrito o livro de ocorrências, o chamado livro de ocorrências, tendo acontecido que alguém roubou o livro de ocorrências do gabinete do Sargento Dia durante a noite da Revolução dos Escravos. E agora, se quisessem para perceber o que era a Escola de Fuzileiros naquela altura, também posso dar aqui um cenáriozinho, porque dizer só a palavra Escola de Fuzileiros, isto é muito vago. Então eu vou dizer assim. Faço uma referência muito breve. Sim, pois, mas eu vou falar rápido, depois vocês descodificam isto. Claro. Estávamos num período de instrução militar em que decorria uma intensa atividade em cursos na Escola de Fuzileiros. Forja de Fuzileiros para a Guerra do Ultramar português. Sendo eu à data auxiliar de instrução dos cursos de fuzileiros especiais. Às tantas da madrugada do dia 25 de abril de 74, cerca de 01 horas certas à 1h30 da manhã dessa madrugada, encontrando-me eu a dormir e já ferrado no sono, na camarata dormitório dos sargentos da escola, eis que subitamente sou acordado por 2 sargentos de serviço de guarda à noite. A minha primeira reação ao que eles disseram foi a de não me levantar, alertando-os que as ocorrências durante a noite eram da competência dos sargentos, pelo que eu só me levantaria à alvorada. Recordo-me de ter aconchegado a pistola de serviço, Walter de 9mm, debaixo do meu travesseiro e continuei deitado na cama de cima de um beliche da camarata dos sargentos. Entretanto, fazia-se ouvir uma sirene que produzia um sinal sonoro bem alto e alarmante, o que me deixou na dúvida e sem saber se era dentro ou de fora do quartel. Supostamente, o alarme terá sido acionado por alguém dos paióis onde estavam guardados os torpedos dos navios de guerra e outras munições. O barulhento alarme quebrou o silêncio na Escola de Fuzileiros. Foi então que eu, cismando, comecei a encarar seriamente a preocupação dos sargentos de quarto. Levanta-te depressa porque há azar. Dei um salto da cama e fui ter com o pessoal de serviço à unidade. E veio-me à cabeça o levantamento militar do 16 de março das Caldas da Rainha, em que os oficiais participantes no golpe tinham ido parar à cadeia e estavam presos. No dia 16 de março de 74, a Rádio Emissora Nacional transmitia notícias da situação acerca do levantamento militar das Caldas da Rainha, em que a palavra mais ouvida era, na rádio, rebeldes, era a palavra mais ouvida. Não fiquei com mais ideia do pormenor do que é que fizeram o levantamento das aldas. Mas rebelde, aquilo era o que se dizia ali, há rebeldes além, eram os militares. Consideravam, era assim considerados o regime antigo, consideravam os militares como rebeldes. No sentido de se evitar eventual confronto entre militares, em 16 de março, o comandante, que agora não digo o nome, mas é um bom amigo, abordou na Escola de Fuzileiros um grupinho de sargentos de que eu também fazia parte. O comandante, proferindo palavras de ordem, fez o ponto da situação. Entre militares não pode haver tiros, o regime está a cair de podre e o levantamento das Caldas dá que pensar. Isto no dia 16 de março. Claro que eu comecei a cismar no 25 de abril, mas não é pensar nisto, que era por causa disto que estava a acontecer no 25 de abril, pensei eu. Por achar estranha a conversa do comandante, que é o tal que eu não digo o nome, até porque nunca tinha ouvido qualquer oficial falar assim, não lhe fui muito receptivo e manifestei-me de viva voz, como aos outros que ali estavam comigo. A minha política é o trabalho. Era assim que o povo se defendia.
tendo mesmo suspeitado se ele, o comandante, com aquela conversa do tipo da PIDE, também o seria ou não. O que mais tarde se confirmou não ser. E ele agora, passado quase 40 anos, um dia disse: pensavas que eu era da PIDE. É verdade, veja que isto é tão verdade que, passado quase 40 anos, ele um dia encontramos aí num almoço e disse: com que então pensavas que eu era da PIDE? Mas foi, é verdade, é verdade. Havia uma certa cautela nas coisas, não é? Eu não sei, os historiadores que averiguem e cheguem à conclusão que acharem conveniente, mas isto é a verdade. O livro Portugal e o Futuro, do general António Spínola, e o levantamento militar das Caldas, ocorrido nas Caldas da Rainha, passaram a ser objeto de conversas no bar da messe dos sargentos da escola. Recordo-me de pelo menos uma vez eu próprio ter dito aos camaradas de armas que era necessário votar para se fazer uma nova Constituição da República. Isto antes do 25 de Abril, naquelas conversas, por causa do Spínola, do livro dele, e a gente começou a falar do livro. Uma vez que me tinha aí perguntado qual era o tipo de política, não tínhamos política nenhuma, mas aquilo veio alertar para a gente falar. Continuação da madrugada do 25 de Abril. Saltei da cama e fui ter com o pessoal de serviço de quarta unidade. O Raposo Velho, o Póvoa e o Minas. Isto é tudo os alcunhas deles. Mas esse eu tenho o nome deles registrado. Era cerca das 2 ou 3 da madrugada, os sargentos de quarto encontravam-se reunidos, ouvindo atenciosamente os comunicados do movimento das Forças Armadas, transmitidos repetitivamente através da Rádio Renascença. O movimento das Forças Armadas aconselhava através da rádio a população a recolher e a manter-se em suas casas, e à polícia a permanecer calma dentro das suas esquadras. Notando-se, que eu faço que registrei aqui, naquela manhã notava-se algum contentamento no pessoal. Não sei se eles também tinham ouvido alguma coisa, se não, porque a gente não entrou em conversas nem em perguntas, mas que havia contentamento, havia. O oficial, um transmontante de cara pálida, disse: temos que encarar. E eu gostei daquela firmeza, mas não sabia que encarar o quê nem como. Seguidamente houve ordem para todo o pessoal ir em passo de corrida e por secções armar a escutaria e regressar armados aos mesmos lugares na formatura. E após o pessoal ter regressado aos seus lugares na formatura, o oficial dia mandou ensarelhar armas, que é um processo de encostar as armas umas às outras e deixá-las na parada, e mandou destroçar o pessoal até nova ordem. Ponto final. Às 10 horas da manhã fez-se a rendição dos serviços, tendo, conforme publicado na ordem de dia à escola, tendo eu saído de serviço de sargentia. Portanto, o meu trabalho de sargentia terminou a essa hora. Aquela enorme quantidade de material de guerra exposto na parada dava, de facto, que pensar, causando muita surpresa e apreensão a sargentos fuzileiros especiais já experientes com várias comissões no ultramar, como eu, que diziam: no ultramar não se levava tamanho potencial de guerra para o mato. O que é que irá acontecer? A dúvida que nós tivemos. Veja as dúvidas como elas andaram. Interessante. Interessante. Para o pessoal, depressa, o almoço decorrera dentro do horário do costume, geralmente entre as 12 e um quarto para as 2. Após toda a gente ter tomado a refeição, o Clarinho tocou para formar. Seguindo em passo acelerado, foi ocupar os seus lugares na parada. Foi constituída aí uma força naval, de que também fiz parte, de certo modo, ad hoc, com cerca de uma centena de homens, oficiais, sargentos e praças, bem armados e devidamente comandados. Foi uma coisa feita assim, ao calhas, não era bem aquela organização que a gente trazia já às secções organizadas de antes. Foi feita assim, secções na altura. Depois de tudo pronto para seguir, o pessoal embarcava em diversas viaturas estacionadas perto da garagem, já à nossa espera, caminhonetas, canas, jipões, unimogs e jipes, formando uma grande força de marinha que a seguir saía pelo portão da Escola de Fuzileiros, sob o comando do então comandante, que também omito o nome dele, mas para mim é uma pessoa de toda a consideração. Não é o mesmo com que as coisas, agora é um outro, que é um senhor.
Dentre os sargentos e praças houve quem me perguntasse para onde íamos e o que íamos fazer. E eu também, como eles, não sabia o que era a nossa missão, porque ninguém me deu instruções, nem houve briefing. E se houve, terá sido só entre os oficiais. De facto, pareceu-me que ninguém sabia para onde ia, nem para o que lado iria cair. Mas posso afirmar que estávamos todos prontos para obedecer às ordens dos nossos oficiais. A força saiu da escola no sentido de Coina, dando entrada na Estrada Nacional 10, seguiu na direção de Cacilhas. E quando passámos na reta do Casal de Marco, foi-me dado a observar que as viaturas da nossa coluna militar ocupavam a reta toda da Estrada Nacional 10. Portanto, quando chegámos a Corroios, parou-se um bocado ali em frente a um quartel do Exército Velho, onde funcionara antigamente, digamos que o comando das baterias de costa tinha sido ali em Corroios. É uma coisa que está em ruínas ainda. Parou ali um bocadinho. E aí, em Corroios, a coluna militar da Marinha inverteu, em vez de ir, como era de costume, ir pelo Portão Verde, direito ao Laranjeiro, inverteu direito ao Moinho de Maré, cá junto ao rio. Eu a isso, eu e os outros suspeitámos, porque é que não vamos para o Portão Verde? Que branca é esta? Na verdade, os tais boatos subterrâneos que na parte da manhã se fizeram cochichar na Escola de Fuzileiros não foram desmentidos superiormente, fazendo acreditar que o Estado-Maior da Armada ordenava através de uma mensagem, era um tal boato, fazendo acreditar que o Estado-Maior da Armada ordenava através de uma mensagem, ordenava que os fuzileiros especiais fossem atacar um grupo de rebeldes que estava junto à ponte sobre o Tejo, com as armas pesadas apontadas para o rio Tejo e para o Terreiro de Paço. E daí parar em mim a dúvida, será que vamos atacá-los? Cercada Lisboa, a norte pelo Salgueiro Maia, a tropa de Santarém, e a sul pelas armas pesadas daqui de Vendas Novas, que se tinham instalado em Almada junto ao Cristo Rei. Portanto, Lisboa estava cercada. Entretanto, houve o tal episódio do navio de guerra da Marinha que ia para sair e o comandante foi preso. Parece que se suspeitou que ele iria abrir fogo para o Terreiro de Paço, mas nessa altura eles não sabiam que tinham as armas do MFA pesadas apontadas para o rio. Era uma grande bronca, tinha sido o fim de uma cacada, como disse na tropa. Bem, então entramos isto convém, mas logo que dávamos entrada na Força de Fuzileiros do Continente, as minhas angústias aliviaram um pouco. Isto porque fomos imediatamente postos ao corrente da situação pelos sargentos camaradas de armas de que o capitão de mar e guerra Pinheiro de Azevedo, comandante da Força de Fuzileiros do Continente, estava a favor do movimento das Forças Armadas e de que todo o pessoal das unidades e das subunidades, pelotões, companhias e o batalhão naquele centro de adidos aquartelado, estava manifestamente de moral alta e prontos a obedecer às ordens do comandante Pinheiro de Azevedo. Portanto, ali, a força que veio da Escola de Oficineiros, acabaram-se as dúvidas. Ali estávamos e passámos todos a estar. A dúvida até ali existia, a partir dali alinhámos e as coisas definiram-se. Definiram-se, exatamente, acho que é a palavra exata. O ambiente de rapaziada na Força de Fuzileiros do Continente era o mais animado e menos tenso do que na Escola de Fuzileiros. Na messe dos sargentos conversava-se abertamente e com franqueza, sem ambiguidade, assistindo-se através da rádio e da televisão à queda em Lisboa do regime ditatorial implantado por António de Oliveira Salazar, já falecido antes do 25 de Abril, que era bom não ter falecido, que era para ter assistido em vida, de ver tudo o que fez ir para a água abaixo. Isto agora tem umas palavras que são ambíguas, mas os historiadores que as definiram bem. Cara, era bom que ele fosse vivo, que era para ver, levar com o golpe. Mas não vou. Pronto.
Ocupação do Forte de Caxias. Seguíamos por uma estrada estreita alcatroada no sentido de Caxias, vindos do lado de Monsanto. Eis que avisto e vejo nas muralhas do reduto norte do Forte de Caxias, em cima das muralhas, estava instalada uma secção de caçadores paraquedistas. E a mim pareceu-me que as armas deles estavam apontadas no sentido das nossas viaturas que iam chegando. E daí outra vez a dúvida, mas será que estes são do MFA ou estou a defender o regime? Cá está a haver outra dúvida cá para o velho sargento. Mas isso foi engraçado, que o sargento que comandava a força, mal a gente entrou lá, quando acabava de... agora nem vou ler, a posição deles, agora pensada agora à distância, estava como qualquer país civilizado deve fazer, estava a proteger os presos políticos de eventual invasão ou eventual sequestro, tanto da multidão como até dos próprios pedidos não os utilizaram como reféns. Os paras estavam a prestar um grande serviço. Logo que a Força de Marinha dava entrada no Forte do Reduto Norte, o primeiro sargento paraquedista que comandava a secção que defendia as muralhas veio apresentar-se ao capitão-tenente Abrantes Serra. Com a correta continência deu as boas-vindas, retirando-se com o seu pessoal em coluna por um pelo portão sul daquele forte. Aquele sargento para, de quem já me esquecera do seu nome, que gostaria imenso de mencionar aqui, reconheceram-me com um forte aperto de mão, por ambos termos andado e ter sido combatentes em Angola, Moçambique e Guiné, no dia 26. No dia 26. A gente chegámos na madrugada de 26 a Caxias. E nesse dia estava o forte ocupado pelos paraquedistas, que depois o tal sargento entregou o forte ao comandante Serra. A ocupação do forte no interior, que também foi um trabalho engraçado. Eu tenho aqui uma história de um preso, vou contar. Eu teria sido o primeiro... Isto é assim, eu fui incumbido pelo comandante Serra. Então para quê? Porque o edifício de prisão tem 3 pisos, salvo erro. Acho que são 3 pisos, da memória, estou a falar de memória. E em cada piso, junto às escadas, tinha que se montar uma equipa de fuzileiros para controlar os acessos. E assim foi. Mas a ordem que o comandante me disse foi assim: agora chegas lá, desarmas os guardas prisionais e pões os gajos a fazer serviço sem armas. E foi o que depois eu fiz. Recolheu-se as armas dos guardas e eles vinham com um aspecto que aquilo era interessante, que era assim: um monte de chaves e algemas à cintura, uma pistola, aquilo chocalhava ali, que parecia, aquilo até me assustava a mim, quanto mais aos presos. E então eu dizia assim aos meus amigos: passem para cá as algemas, passem para cá as pistolas e fiquem a fazer serviço só com as chavezinhas. E a ordem do comandante era esta: os guardas prisionais só abrem, seja que cela for, na presença de um sargento. Aquilo foi uma coisa bem montada. E assim foi. Portanto, a ocupação no interior do forte ocorreu assim. Sim, senhora. E depois, há aqui um episódio interessante, que é a tal história do Ari dos Santos, que vou já ver se há procura aqui, que é o seguinte: depois do comandante, no Reduto havia o hospital prisão. E o hospital de prisão tinha lá um célebre capitão cubano, que era o capitão Peralta, que tinha sido capturado pelas forças paraquedistas na Guiné, mas estava internado, não sei se por conferimentos, o que era no forte, no hospital de prisão. E então o comandante Serra mandou-me a mim: vais aquilo era uma secção, mas digamos que eram montes de malta, já não era aquelas equipas que a gente estava habituado a trabalhar. Tinha que arranjar uns 15 ou 20 e vais lá para baixo tomar conta daquilo. E é aí depois quando assoma a tal multidão vinda de Caxias, com o Ari dos Santos e o Dr. Salgado Desenha à frente. E eu falo neles por o seguinte: é que eu não conhecia gente nenhuma daquelas, mas aquelas figuras nunca mais me fugiram da memória. Eu depois comecei a vê-los na televisão. Tratou-lhe o Ari dos Santos, um indivíduo que eu digo agora neste momento, com quem simpatizei bastante depois, pelas poesias dele, pelo legado que ele deixou, do seu trabalho poético e até, digamos que, revolucionário, entre aspas, porque ele era um poeta que sabia o que escrevia para não deixar adormecer o pessoal. Isto são opiniões minhas.
E então o Dr. Salgado Zenha também foi uma pessoa que nunca mais me esqueceu, mas entre outros mais, que vinha muita gente de Lisboa. Era uma multidão tão grande, que há aqui um caso interessante. Eu quando cheguei lá abaixo ao hospital, a primeira coisa que fiz, eles não estavam trancados, os guardas, tinham as portas todas fechadas. Eu cheguei lá, portas abertas de par em par, e abri-se as portas todas de par em par. Mas os guardas a contragosto, não abra, quem manda aqui agora sou eu, que posso. Abriu-se a porta, bom, as portas estavam abertas quando assomou uma multidão enorme lá em frente da estrada que vinha para Caxias, passava mesmo ali ao pé do portão. Os guardas em pânico, posso chamar assim, nervosos e em pânico, fecham o portão sem a minha ordem, fecharam aquilo tudo. Mas que é isso? E eu ver os gajos, abram a porta já, dei-lhes ordem, imediatamente. E assim, cada arma, talvez, assim, eu não ameaçava, mas virava a arma assim um bocado. Não, nunca disparava, que o sargento só dava ordens, mas apoiado sempre no duro. Abram o portão já. E eles abriram o portão. Até não é que aconteceu uma coisa digna de nota, A grande multidão que vinha a ocupar, quando viu o portão reabrir-se de novo, parou sem lhe ser ordenado que parassem. Pararam assim uns 20 metros em frente da porta do portão, e então vou assim, com a espera a tiracolo, e dialoguei com as pessoas da frente, onde estava o Ari dos Santos, estava a coisa e tal, e recordo-me deles terem dito, a gente vem libertar os presos e tal, e foi aí que eu disse, sem ter sido indigitado para isso, mas era aquele desarrascanço, é também por isso que cá estamos. Mas, entretanto, as pessoas eram tantas, que começavam a contornar pelos lados, que eu senti-me no meio daquela marada, já não sabia para onde me havia de virar. E então comunico ao comandante, que tinha um rádiozinho, diz o comandante, retira o pessoal e vem cá para cima, que agora vocês fazem falta cá em cima, porque eles depois avançaram para cima. Aquilo era uma multidão que o senhor não queria saber, a cantar aquelas palavras de ordem que eu nunca tinha ouvido, o povo unido nunca mais será vencido, outra que é o MFA, o povo está com o MFA, essas coisas assim que eu nunca tinha ouvido. E então o comandante disse assim, entrega isso aos guardas, fechem o portão, como eles querem, e venham para cima. E a gente fomos lá para cima, controlar então os acessos. Agora vou ser breve. Eu tenho isto que é assim, até porque é que a gente estava lá em cima? Para controlar a população, até porquê? Para a população não prejudicar o movimento das viaturas dos oficiais do MFA, porque eles estavam sempre a entrar e a sair no forte. Passavam ali, entravam e dialogavam com a força e vinham, entravam e saíam. E a gente tinha que... Era uma estradinha estreita, cá em baixo, mas aqui do lado de quem vem de Monsanto, e depois tivemos que pôr 2 cordões humanos de fuzileiros, um de cada lado, para aguentar a população, que era para se manter aberto manter a via aberta para as viaturas dos oficiais do MFA terem acesso ao forte. Abriram-se os portões de facto para saírem os presos políticos, e se não estou em erro, saíram 115, excepto o Capitão Peralta, que ficou preso lá embaixo. Primeiro vou dizer o que é que nos aconteceu. Nós estávamos ali, fomos ocupar as celas vazias onde tinham sido os presos para dormir, os fuzileiros. E é engraçado este episódio, que eu tomei logo nota na altura. O guarda de serviço, o prisional, disse assim, os sargentos vão ali para aquela cela que é as celas dos cidadãos considerados pacíficos. Diga assim, opa, afinal também havia celas para cidadãos pacíficos. É verdade. Os sargentos terminou praticamente, a gente agora eu não tinha dormido nada de 24 para 25. No dia 26, depois no dia 27, depois era quase 3 noites sem dormir. Também não tínhamos abastecidos de ração de combate, eram umas bolachitas que sobraram do dia 25 de Abril, dávamos com fome, com sono, mas ferrámos do sono e dormimos lá na tal cela, os sargentos. E depois a população regressou a Caxias, porque não havia transportes de espécie nenhuma, e parece-me que os comboios na altura tinham horários, estarão pernoitados lá na estação.